Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a este canal abençoado que veio especialmente para abençoar a sua vida, edificar a sua vida espiritual e aprender também com conhecimentos aqui da palavra de Deus. Bom, hoje nós vamos falar de um tema que particularmente para mim é um tema muito maravilhoso. Para mim, toca o meu coração, porque faz parte do meu ministério, o ministério que Deus me chamou para fazer na sua casa e na obra dele, né? Nós vamos falar hoje sobre uma arte. Esta arte, ela é uma arte, para mim, maravilhosa. Nós vamos falar a arte criada por Deus, que é a música. Exatamente, nós vamos falar sobre a arte da música. Como foi criada, como surgiu na verdade a música, como começou tudo desde o início. Para isso, eu preciso aqui que você preste muito atenção nas mensagens, nas coisas que eu vou te falar agora. Dizer para você que você é um candidato e uma candidata especial que Deus tem chamado para adorá-lo em espírito e em verdade, né? Essa vontade aí que você tem de cantar, mesmo que você não tenha uma voz afinada, ou que você tenha, mas que você aí gosta de cantar, né? O importante é você ser um verdadeiro adorador. Você tem empenho para cantar, né? Você pode cantar sim. E nós vamos falar sobre esta arte, que é a música, que para nós aqui o louvor é muito importante, né? O louvor é aquele que começa antes do nosso encontro ali, todos nós reunidos, antes de começar a adoração. Nós estamos ali começando com os hinos, né, da nossa harpa. Logo após nós vamos lendo a palavra e vem os louvores durante ali a adoração a Deus. E o louvor, ele chega primeiro no coração do homem, do ser humano, porque o louvor é uma coisa que vem de Deus, tá? E nós vamos aqui estar falando para você, estar aqui falando para você como começou a música, de onde surgiu, quem foi o primeiro regente aí que teve esse privilégio de ser um dos primeiros aí a estar exercendo essa função maravilhosa que é de adorar a Deus. Vamos começar aqui lendo este versículo bíblico que está no livro de Salmos 150, que diz o seguinte: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai firmamente no seu poder, louvai pelos seus atos poderosos, louvai conforme a excelência da sua grandeza, louvai com o som de trombeta, louvai com o saltério e a harpa, louvai com o tamborim e a dança, louvai com instrumentos de cordas e com órgãos. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Bom, se você tem fôlego, então a Bíblia está bem clara em dizer para você e para mim que louvemos ao Senhor, cante para Deus, louve, cante essa canção aí que está guardadinha, que você tem vontade de cantar. Então, se você tem fôlego, eu te convido agora, nesse momento, a estar aqui adorando, louvando a Deus. E antes de começar aqui o nosso vídeo, eu gostaria que você ouvisse aí, né, que nós estamos falando de música, de canção. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos aí, adorasse a Deus com este fundo musical maravilhoso, que com certeza vai tocar o seu coração. Então agora ouça aí um pedacinho deste fundo musical
E logo após eu estarei aqui voltando para estar falando mais sobre a música para você. Gostou, né? Que coisa boa, muito bom, maravilhoso aí adorar ao Senhor com essa canção ungida aqui no nosso canal. Então vamos começar aqui. A música é uma arte muito apreciável em todo o mundo, tanto nas igrejas como nos ambientes aí fora do mundo, sendo usada para diferentes fins. A música possui um imenso poder de atração do ser humano, desde os tempos remotos até os dias de hoje, possivelmente a arte mais antiga de todas, que se renova a cada dia. Mas afinal, o que faz a música esse tão poderoso instrumento? Como uma única melodia é capaz de tocar o seu coração no mais profundo, e é uma arte e que faz você rir, faz você chorar, que faz você se alegrar no espírito, na presença de Deus, e que por milênios de existência ainda cria e se transforma. A história da música, como começou. Biblicamente, não existe data precisa da criação da música, mas a Bíblia fala sobre o primeiro ministro de louvor, no princípio antes da criação da terra ou do ser humano. Deus, que criou todas as coisas, ele nos traz aqui uma revelação de quem começou o louvor. A Bíblia relata que em alguns versículos nós vemos em Ezequiel 28, esta passagem bíblica que fala do querubim ungido, e foi escolhido aí para adorar ao Senhor. Ele era belo e brilhante do que todos os outros, né? Era uma criação assim minuciosa, né? Deus criou e deu um tom especial, algo que vinha de dentro dele, algo lindo, que levava a criatura acima de todas criadas por Deus a ir brilhar. O nome deste querubim ungido era Lúcifer, que significa anjo de luz. A música não é uma criação simples que você pode imaginar no seu coração aí, que a música ela veio do coração de Deus. Não é simplesmente você aí que está ouvindo ouvir qualquer música, porque a música ela tem um significado muito interessante, importante e tocante e misterioso. Por quê? Porque a música ela veio do coração de Deus. Só que os homens aqui na Terra, eles decidiram aí a escolher os caminhos, né? Nós vemos que existe aí muitas músicas seculares de pessoas, né, que cantam. Uns conhecidos aí como vários tipos aí de músicas do mundo. Nós vemos que tem variabilidades, nós temos vários tipos de música.
Mas, na verdade, estas músicas, elas servem para, no sentido carnal, como, por exemplo, muitos deles cantam para pessoas que estão aí, como eles falam aí, né, no mundo, na sofrência. Outros, eles cantam aí para dançarem, né? Só que aqui no caso, biblicamente falando, a música, ela traz um acalento, ela traz um gozo para a nossa alma, porque vem de Deus, né? Então, o inimigo das nossas almas sempre ele quis deturpar aí as coisas de Deus. E existe aí os cantores que cantam músicas seculares, que não são músicas da parte de Deus. Por quê? Porque são músicas que levam o homem a fazer vários tipos de coisas, como eu já tinha falado anteriormente, aí por fundo do poço, né? Vários tipos aí de música que existem. Mas, como eu já tinha falado, existe o louvor que veio da parte de Deus. E quem foi o primeiro aí a ser o regente de tudo? Foi aqui o Lúcifer, né? Que ele foi um querubim ungido. Você pode estar lendo aí essa história em Ezequiel 28, que ele era um querubim ungido, brilhava mais que todos os anjos de lá. Como ele era querubim, ele brilhava muito. Então, ele era ministro de louvor. Dali, lá no céu, começou o louvor, né? É onde nasceu a música, onde nasceu a canção que toca a nossa alma. Porque quando Deus soprou em nós o fôlego de vida, como eu já tinha lido para vocês, no Salmo 150, ele soprou em nós. Nós temos essa vontade, esse anseio de adorar, de louvar a Deus. De sempre quando nós ouvimos, quando você aí está ouvindo, ouve uma canção da parte de Deus, você se sente bem. Você presta atenção quando você escuta um louvor que vem de Deus, a sua alma aquieta, o seu coração se acalenta, você se alimenta espiritualmente, porque a sua alma ela tem sede de Deus. E as coisas de Deus ela faz bem para nós. É por isso que há aí uma diferença entre música do mundo e as músicas de Deus. E esta música que você está ouvindo agora, essa canção, deste fundo musical, é uma música de Deus, porque é tocada pelo servo de Deus. Então, começou ali, a música começou no céu, para que vocês tirem todas as dúvidas sobre a música, sobre a canção. É por isso que o homem, independentemente da forma que ele canta, ele tem essa vontade, né, esse anseio de cantar. E aí surgiu, né, a música através aí de Deus, que colocou este querubim ungido chamado Lúcifer para ser o primeiro regente aí no céu da glória quando ele estava lá. A música é uma criação vinda de Deus, né? Ela simboliza aí os pensamentos do próprio Deus, a intimidade, Lúcifer não criou a música, ele apenas recebeu ao ser criado, por Deus. Ele era apenas um instrumento para louvor e honra do Senhor. Por isso que ele era tão prestigiado no reino dos céus. Então a música começou o quê? No reino de Deus, né? Eu creio assim que esta história de Lúcifer, ela veio para nos ensinar algo, que Deus, quando nos dá um instrumento da parte dele para nós usarmos, nós temos que usar para a sua glória, para louvor e honra da sua glória. Não para nós nos gloriarmos, mas para nós adorarmos a Deus, porque nós temos essa necessidade de adorar ao Senhor por todas as bênçãos recebidas que Ele tem nos dado e por Ele ser o próprio Deus, o Senhor da nossa vida, né? Lúcifer, ele tinha o melhor de Deus, mas ele não soube aproveitar. Por isso que o Senhor, ele fez o homem, né? No princípio, ele criou o homem com imagem e sua semelhança, para que
este homem viesse adorá-lo, né? Então Deus tirou de Lúcifer porque ele se encheu de orgulho, ele queria tomar o trono de Deus, né? E ele foi expulso lá do céu com a terça parte dos anjos, né? E o Senhor sentiu necessidade de colocar aí esse dom em nós. É por isso que Ele não quer que nós cantamos, né? Que nós louvamos. E Deus não. Deus quer que nós o adoramos, que nos louvamos de todo o nosso coração, que nós cantamos para Ele. Vamos aqui agora para a parte do homem e a música. O tempo passou, após Lúcifer ser expulso do céu, Deus se sentiu aí uma necessidade muito intensa que ele criasse um outro ser para o adorá-lo, para bendizer o seu nome. E que esse ser humano, ele fosse um ser humano que raciocinasse, né? E que louvasse apenas ele. Alguém que pudesse ser investido aí o dom da música, né? Aquele que foi tirado de Lúcifer. Façamos o homem, como ele diz, à nossa imagem e semelhança. Ele preparou tudo para o ser humano. Ele preparou todas as coisas para o ser humano com uma grandeza muito grande. Nós fomos formados aí do barro através do sopro de vida que o Senhor nos deu, né? Adão e Eva foram os primeiros aí a serem criados por Deus. E nós sabemos que o ser humano, ele foi criado para adorar a Deus em espírito e em verdade. Nós vemos que o louvor, ele é tão poderoso, que ele faz milagres e ele derrota os inimigos. Por que eu estou te falando isso? Porque em 2 Crônicas, capítulo 20, nós vimos ali Josafá em uma guerra contra os Moabitas e os seus inimigos. E Deus disse para Josafá: Josafá, é o seguinte, coloca os cantores na frente da guerra, que eu vou te dar vitória. Então Josafá colocou ali primeiro os cantores, né, para cantar na frente daquele batalhão de soldados. E de repente os inimigos foram destruídos, eles ficaram atarantados e eles mataram uns aos outros. E Deus deu vitória aí a Josafá através da canção cantada aí pelos cantores, canções vindas de Deus, né? E como não lembrar aí do salmista Davi, que também era um tocador de harpa, que quando Saul estava ali atormentado, não dormia pelo espírito mau, e o Davi foi chamado ali pelo seu amigo Jonatas para levá-lo até Saul, para que ele tocasse ali a harpa e ele cantasse para aquele homem que estava atormentado. Então a música, ela tocada pelo ungido, uma ungida do Senhor, consequentemente, faz um efeito muito grande. Você pode perceber o seguinte: se você estiver triste, cante louvores, né? Como diz aqui uma passagem bíblica em Tiago, que fala o seguinte. Tiago, capítulo 5, o primeiro versículo diz o seguinte, versículo 13. Está alguém alegre? Cante louvores. Se você está alegre, cante louvores. Cante aí onde você estiver. Adore ao Senhor, que Deus vai tirar essa tristeza que está no teu coração e vai te alegrar. Mas cante louvores a Deus, tá? Saiba escolher aí o teu repertório. Saiba escolher aí os louvores que é para a tua alma, né? Que vai encher a tua alma, que você vai transbordar. Nós temos aqui no YouTube vários cantores, várias pessoas que cantam para Deus. Escolha aí que toque, que você sinta o toque de Deus. Eu particularmente, eu tenho alguns cantores que eu me identifico muito com eles.
E eu gosto bastante do toque do piano, eu gosto do saxofone, eu gosto muito assim da, também do violino, gosto bastante. E gosto dos cantores que cantam também, que eu sinto no meu coração aquele louvor tocar, né? Então que você possa procurar aí hinos, louvores, canções que tocam a sua alma, né? Que tocam o seu coração, que venha trabalhar dentro de você, da sua alma, porque a música, ela faz um grande efeito na sua vida. Então, como nós estamos aqui falando da música e deixando aí para você esta linda explicação de como foi o início de tudo, como começou a música, por que você tem esse desejo de cantar, por que eu tenho esse desejo de louvar, porque veio de Deus, nasceu lá no céu com o primeiro querubim ungido, que foi dado este dom para ele, e ele não valorizou, né? E o próprio Deus tirou dele e deu para nós. E que nós possamos abrir os nossos olhos espirituais para enxergar que Deus só quer o melhor para nós. Deus, Ele só quer que nós venhamos a reconhecê-lo Ele como Senhor das nossas vidas, Senhor e Salvador, né? Muitas pessoas que não conhecem aí os louvores, alguns criticam, mas eu quero te dizer que abra o seu coração, peça para Deus tirar aí essa venda dentro dos teus olhos, que Deus possa fazer você enxergar que existe um Deus e existe um louvor, uma canção que vai tocar o seu coração de qualquer forma. Eu tenho certeza de que eu estou falando aqui para você está tocando o seu coração. Por quê? Porque a partir do momento que você ouve uma canção tocada, você sente sim. Esse toque que nós estamos ouvindo agora é um toque espiritual que veio para curar você, que veio para tocar no seu coração, tá? Então o louvor começou, a música, né? Começou aí lá no céu. E nós podemos ver também, que eu acho interessante, é muito interessante que as mamães aí, aquelas que desejam, né, ter filhos aí, que elas coloquem aí os bebês para escutar aqueles toques das canções dentro da barriga da sua mamãe e que eles ouçam aqueles toques. Eu tenho certeza que a criança, ela vai dormir mais rápido. E a criança que está na barriga da mãe, ela também vai se acostumar a ouvir aquelas canções, aquele toque, né? Que tem muitos toques aí de música para crianças. E as crianças, elas relaxam, né? E que nós também, adultos, nós podemos relaxar ouvindo as canções vindo da parte de Deus. Você pode prestar atenção que quando você fecha os seus olhos, que você coloca uma canção, que você deixa aquela canção entrar dentro de você, aquela canção entrar dentro da sua alma, faz uma mudança muito grande, faz uma transformação muito grande. Chega com uma diferença muito grande na sua vida. Eu quero te dar uma indicação, que você faça isso. Antes de você dormir, que você ouça aí os louvores, as canções. Você feche os seus olhos, escute os louvores da parte de Deus, né? Mas não músicas mundanas, mas músicas que venham edificar a sua vida espiritual, tá? Porque vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E eu senti no meu coração de estar falando aqui sobre a música, como ela faz um efeito na tua vida. Quebra cadeias, joga por terra as cadeias, acalma o teu coração, tranquiliza a tua alma. E esse ministério de louvor é um dos ministérios mais espinhosos que tem. Por quê? Porque o cantor, ele é como se fosse o primeiro aguerriado na frente da batalha, né? E as batalhas, as barreiras caem por terra enquanto a gente está louvando, enquanto a gente está adorando. E Deus, ele fica feliz quando o seu povo está louvando. E o ambiente, ele fica preparado para quando o mensageiro da palavra trouxer a mensagem, o clima, né, vai estar já preparado
para Deus falar com cada um de nós. Então, abra os seus olhos espirituais, consiga enxergar o que Deus tem para você. Não seja uma pessoa que não vem entender essas coisas, mas seja uma pessoa que entenda, tenha sensibilidade, de entender que Deus, Ele só quer o melhor para nós. E que tudo começou com Ele, de tudo começou com Deus, lá no céu. E Ele colocou esse dom, essa vontade dentro de nós. E se você está feliz, cante. Se você estiver triste, cante também. Se você sentir no seu coração, tá bom? Então esse é um convite para você adorar o Senhor e louvar o seu nome, porque Ele tem algo muito lindo na sua vida. Amém? Vamos orar. E que você medite em tudo que foi falado aqui, não esquecendo que se você acha que Deus não te ama, eu quero te dizer que Ele te ama sim. Porque a partir do momento que eu estou falando aqui, nesse vídeo, Ele está dizendo: filha, eu te amo, filho, eu te amo, através de mim, para você. E cante, louve e adore a Ele, porque Ele merece toda adoração. Como diz aí o Salmo 150, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Vamos orar? Ora comigo, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai, eu quero pedir ao Senhor nesse momento, que o Senhor venha falar no íntimo do coração desta pessoa que está ouvindo a informação. Pai, assim como os passarinhos que cantam quando amanhece o dia, que essa pessoa possa ouvir o Senhor falando com ela, através dos cantos dos passarinhos, através da melodia de uma canção tocada por ti, através de uma mensagem, Senhor, que vem trazida aqui através da palavra de Deus. Pai, que este louvor, que essa canção entre no mais profundo do coração dessa pessoa e que esta voz que está falando agora, Pai, faça toda a diferença na vida dessa pessoa e que este toque e que essa canção, que este fundo musical, Senhor, que está tocando agora, venha fazer a diferença na vida dessa pessoa. Pai, que ela possa voltar-se para Ti e saber que o Senhor é quem merece toda adoração. Que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, que o adore em espírito e em verdade. Senhor, se essa pessoa é tímida, se esse homem é tímido, esta mulher, coloca ousadia no coração dele e dela para cantar, para fazer a Tua obra. Pai, prepara o coração de cada um, Senhor, nesse momento. E abençoa, Pai, com louvores, canções. Pai, que essas canções façam toda a diferença na vida de cada um deles. Pai, eu te peço, meu Deus, abre os olhos espirituais dessa pessoa. Abraça, meu Pai, essa pessoa, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que eu te peço, Pai, nesse momento. E eu quero pedir a você que você agora escute com amor e com carinho este fundo musical. Fique com esse fundo musical abençoado e que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço.